Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É muito bom nós estarmos juntos nessa manhã para louvar, para engrandecer e magnificar o nome do nosso Deus. Ele que vive e reina para todo sempre, e nós temos um imenso prazer de estar falando com Ele, e Ele verdadeiramente quer ter uma comunhão comigo e contigo, e esse relacionamento pode verdadeiramente estar além do nosso plano físico e entrar nesse plano espiritual ao qual o nosso Deus quer verdadeiramente operar do seu sobrenatural, dos seus milagres, de tudo que nós temos aí orado, de tudo que nós temos falado com Ele. Ele quer verdadeiramente trazer o excepcional sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos deixar Deus agir soberanamente sobre a minha vida e sobre a tua vida nesta manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos estar orando, clamando, colocando a nossa vida no altar desse Deus, Ele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos fortalecido, e a tua boa mão, ó Pai, tem estado conosco. Nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, o nosso agradecimento, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, é quem tem, Senhor Deus, feito, Senhor Deus, com que nós recebêssemos, ó Pai, do Senhor, esse novo dia. Esse novo dia vem como dádiva, vem como presente. E nós agradecemos ao Senhor pelo fôlego de vida, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, por abrir os olhos, por estarmos aqui, Senhor Deus, ouvindo esta palavra, por estarmos aqui falando, por estarmos aqui, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com os nossos corações, ó Pai, gratos, ó Pai, pelo Teu poder, pela Tua unção, pelo Teu sobrenatural. Então, Pai, aleluia, nós colocamos, ó Pai, aleluia, com o coração cheio, ó Pai, aleluia, Deus, de contentamento. Porque o Senhor, ó Pai, é quem tem feito, Senhor Deus, as maravilhas nas nossas vidas. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue, Senhor Deus, a derramar do Teu Santo Espírito, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a falar conosco, ó Pai, porque, aleluia, a profecia, Senhor Deus, vinda de Joel, Senhor Deus, diz que o Senhor, aleluia, dará, Senhor Deus, e tem dado, Senhor Deus, sonhos, visões, ó Pai, aleluia, para os teus servos, para as tuas servas, Pai. Então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa manhã, cada um de nós, colocamos nossos sonhos, nossos projetos, ó Pai, diante do Senhor. Porque, Senhor Deus, é o Teu Espírito Santo, ó Pai, que nos capacitará, Senhor Deus, de nós estarmos indo muito mais além. Então, Pai, toma, Senhor Deus, nas nossas mãos, nos dê direção, Senhor Deus, através, Senhor Deus, aleluia, do Teu Santo Espírito, ó Pai, não deixe, Senhor Deus, que nós venhamos ficar de qualquer maneira, mas esteja sendo nos levando, ó Pai, esteja sendo nos projetando, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, para dias melhores, porque o desejo do nosso coração é sempre, Senhor Deus, estar crescendo, é sempre, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, colocando, Senhor Deus, aleluia, um patamar, Senhor Deus, muito diferente, Pai. Assim, Senhor Deus, conforme o Senhor fez com José, Senhor Deus, no Egito, ó Pai. Aleluia, o Senhor deu sonhos, ó Pai, a José, embora, Senhor Deus, ele tenha sido levado, Senhor Deus, a estar, Senhor Deus, dentro de um poço, ó Pai, foi jogado ali dentro daquele poço, dentro daquela cova, Pai. Mas ali, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, ele clamou pelo Senhor, ó Pai. Ele foi vendido, Senhor Deus, por uma caravana de ismaelitas, Senhor Deus, mas também clamou ao Senhor. Também foi levado, Senhor Deus, ao Egito, Senhor Deus, também foi vendido ali, Senhor Deus, para a casa de Potifar, Senhor Deus, guarda, aleluia, de Faraó. Mas ali também, Senhor Deus, ele clamou ao Senhor, ele não negou a Tua palavra, ele permaneceu firme, Pai. Embora sido lançado na prisão, Pai, aleluia, Senhor Deus, 13 anos, ó Pai, de luta, 13 anos de sofrimento, mas a Tua boa mão sempre esteve com ele, Senhor Deus. E naquele determinado momento, Senhor Deus, que o Senhor tinha, Senhor Deus, para o exaltar, Pai, ele foi levantado governador do Egito. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra fala a respeito de 7 anos de fome, 7 anos de fartura, Pai. E os 7 anos de fartura, Pai, foi engolido, Senhor Deus, pelos 7 anos, aleluia, de seca, de fome, ó Pai, de escassez, Senhor Deus, quando de repente, Senhor Deus,
ele, aleluia, vê os seus irmãos indo ali no Egito, Senhor Deus, para comprar, aleluia, os alimentos, ó Pai, necessários, Senhor Deus, para o sustento de sua família. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, num determinado momento, ele falou assim: fala para meu pai, aleluia, vim para o Egito, para a terra de Gozem, porque eu cuidarei de vocês. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é desejo do coração de cada ser vivente, ó Pai, estar cuidando de um do outro, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor, nos qualificar, Senhor, a tal ponto. Que o Senhor venha, Senhor, nos sustentar, que o Senhor venha, Senhor, aleluia, Senhor, derramar, Senhor, das tuas bênçãos, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar, Senhor, abençoando, ó Pai, aquele que está, Senhor, do lado nosso, aquele, Senhor, que é vizinho, aquele, Senhor, que verdadeiramente, Senhor, tem sido um conosco, ó Pai, os nossos familiares, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as tuas mãos potentes, ó Pai, não retira, aleluia, Senhor, de nós, ó Pai, esse favor, ó Pai, essa bênção, Senhor, que tanto precisamos, ó Pai. Pois nós queremos, ó Pai, ser usados, ó Pai, para abençoar, Pai, aleluia, os nossos familiares, ó Pai, aqueles que estão à nossa volta. Então, Pai, esteja derramando do teu Santo Espírito, ó Pai, das tuas porções, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que venha fazer toda a diferença, Senhor Deus, na nossa vida, que nós possamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, colocando diante do Senhor, ó Pai, toda e qualquer, Senhor Deus, aleluia, situação, Pai, que venhamos passar. Mas que teu Santo Espírito, ó Pai, não venha se retirar de nós, ó Pai, conforme, Senhor Deus, aleluia, a concretização, Senhor Deus, da tua promessa, Senhor Deus, conforme o Senhor disse, Senhor Deus, para os teus filhos e tuas filhas: não vos ausentei de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como Samaria, aleluia, todos os confins da terra. Assim, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós queremos, ó Pai, estar, Senhor, recebendo, ó Pai, essa efusão do Espírito Santo de Deus, ó Pai, e sermos, ó Pai, verdadeiramente instrumentos teus, Pai, onde colocarmos a planta dos nossos pés. Então, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, operando, ó Pai, de uma forma abundante, de uma forma transbordante, Senhor Deus, para com que os teus filhos, ó Pai, estejam sendo abençoados, ó Pai, através de uma cura, Pai, porque, aleluia, quantos nessa manhã, Senhor Deus, estão clamando pelo Senhor, ó Pai, por causa de suas enfermidades, quantos, ó Pai, estão passando, ó Pai, por situações dificílimas, Pai, e tem, Senhor Deus, chorado, ó Pai, durante toda uma noite, mas o Senhor disse, Senhor Deus, que a alegria vem pelo amanhecer. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, opera, Senhor Deus, através, Senhor Deus, das tuas mãos potentes. Opera, Senhor Deus, através, Senhor Deus, do teu poder, opera através da tua unção. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos ajuda, Pai, a vencer todos os obstáculos. Entra, Senhor Deus, aleluia, com as providências necessárias, ó Pai, sobre a minha vida, sobre a vida, Senhor Deus, de cada um dos teus filhos, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, visitando, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, aqueles, ó Pai, que tem, aleluia, Senhor Deus, perambulado, ó Pai, pelos asfaltos, ó Pai, como andarilho, ó Pai, aqueles que têm ocupado, ó Pai, como casa, Senhor Deus, debaixo das pontes, pontilhões, ó Pai, aqueles, ó Pai, que têm se alimentado, ó Pai, aleluia, das lixeiras, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, aleluia, Senhor Deus, a tua mão, o teu braço forte, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, pode os alcançar ainda, Senhor Deus, nesse instante, Senhor Deus, muitos, ó Pai, estão doentes, muitos estão enfermos, ó Pai, aqueles que saem, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, muitas vezes, ó Pai, para o trabalho, mesmo doentes, Senhor Deus, sem poder cuidar da sua saúde, ó Pai, com medo, Senhor, de perder um emprego, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que faz infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã, Senhor Deus, venha com teu socorro, ó Pai, venha com teu poder, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, esteja operando, ó Pai, nas nossas vidas, ó Pai, na vida, Senhor Deus, daquele que clama, Senhor Deus, aleluia, Deus de Israel, naquele, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, ocupado, Senhor Deus, uma cadeira de roda, aquele, Senhor Deus, que não tem, Senhor Deus, saído de uma cama, mas o Senhor, ó Deus, é Deus quem opera, o Senhor é Deus quem faz infinitamente mais. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor transforma, o Senhor é o Deus de poder, o Senhor é o Deus quem faz, aleluia, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, tudo, ó Pai, nas nossas vidas, ó Pai, ó Deus de Israel. Moisés, quando ele diz para o Senhor, olha, Deus de Israel, eu não tenho, aleluia, capacidade de falar da tua palavra ao rei, aleluia, do Egito, de maneira nenhuma.
Eu sou pesado de língua. Aí o Senhor, aleluia, Senhor, esbravejou com Moisés, dizendo, aleluia, glórias a Deus, não foi eu que fiz a boca do homem, não sou eu que fiz os olhos, não sou eu que fiz, aleluia, os braços, não sou eu, aleluia, que fiz todas as coisas. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, o Senhor pode fazer, Pai, aleluia, também, Senhor Deus, com que, aleluia, esse teu filho, essa tua filha venha se endireitar. O Senhor pode corrigir, o Senhor pode fazer o teu milagre, ó Pai, pode, Senhor Deus, estar presente, Senhor, na vida desse teu filho, na vida dessa tua filha, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Então visita, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, os lares, ó Pai, visita, Senhor Deus, onde o teu filho, ó Pai, tem trabalhado, visita, Senhor Deus, onde o teu filho tem andado, visita, Senhor Deus, as UTIs, os CTIs, visita, Senhor Deus, os corredores dos hospitais, ó Pai, e faça, Senhor Deus, resplandecer da tua glória, Senhor Deus, do teu poder salvífico, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, nós clamamos, ó Pai, pelo teu milagre. Nós clamamos, ó Pai, pela ação, Senhor Deus, do teu Santo Espírito, pelas tuas mãos potentes. Então, Pai amado, Pai querido, nos ajuda, nos fortalece. Faça, Senhor Deus, de nós instrumentos, ó Pai, nas tuas mãos, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sejamos uma bênção, Pai, diante do Senhor. Visita, Senhor Deus, protege e guarda. Aleluia, Deus, aquele pai de família, aquela mãe de família, Pai, aquele filho, ó Pai, aquela filha, Senhor Deus, que tem sido, Senhor Deus, o chefe da família, cuidando do seu pai, da sua mãe, ou o pai cuidando dos filhos, Pai, ou a mãe, tendo, Senhor Deus, a responsabilidade do lar. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha abrir portas, ó Pai, portas de trabalho, portas de emprego, Senhor Deus, a remuneração necessária, Senhor Deus, para que o teu filho, a tua filha, Pai, venha, Senhor Deus, ter, Senhor Deus, condições, ó Pai, de estar, Senhor Deus, ó Deus, chegando junto, ó Pai, com as suas responsabilidades mensais. Não deixa, Senhor Deus, que, aleluia, Senhor Deus, a geladeira venha só ter a água, mas esteja, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, abarrotando a geladeira do teu filho, a despensa esteja cheia, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Não faltou, Senhor Deus, o alimento, Senhor Deus, para o teu povo no Egito, ó Pai, quando caminhava, Senhor Deus, 40 anos, ó Pai, ali por aquelas terras, Pai. O Senhor é Deus que visita, o Senhor é Deus que guarda. Então, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos, ó Pai, que o teu favor esteja alcançando os teus filhos e as tuas filhas. Traz, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, harmonia dentro dos lares, ó Pai. Que as famílias, ó Pai, estejam sendo, Senhor Deus, uma bênção diante do Senhor. Pai, que a tua palavra, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, entre nós, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, o coração, Senhor Deus, daquela esposa, Pai, que perdeu seu marido, ó Pai, que está dilacerado, os filhos, ó Pai, que está sentindo a ausência do Pai nesse momento, ó Deus, eu clamo, ó Pai, para que o teu Santo Espírito, ó Pai, esteja fazendo infinitamente mais, ó Pai, nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque só o Senhor, ó Pai, pode fazer, ó Pai, infinitamente mais. Deus, nós clamamos, ó Pai, que toda violência venha cair por terra, Pai. Nós clamamos, ó Pai, que a tua palavra seja cumprida conforme diz o salmista, Pai, no capítulo 37, que do Senhor é o céu, a terra e toda a sua plenitude, ó Pai. Deus, visita, Senhor Deus, o teu povo, ó Pai, visita, Senhor Deus, as tuas igrejas, ó Pai. Esteja sendo, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso general de batalha, Pai. Quantas vezes, ó Pai, aleluia, na tua palavra, o Senhor disse, Senhor Deus, aleluia, regimento, os exércitos de todas as tribos de Israel tiram uma porção para se colocar em batalha contra o inimigo. E ali naquele ajuntamento de soldados, naquele ajuntamento de pessoas para defender, aleluia, o seu país, defender a sua terra, o Senhor disse a eles nessa batalha: vocês não terão que pelejar, mas eu pelejarei por vós. Pai, nessa batalha, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, do bem contra o mal, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha pelejar por nós, ó Pai. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, Senhor Deus de Israel, como diz a tua palavra, mas sim contra principados e potestades que agem, Senhor Deus, nas regiões celestiais. Então, Pai amado, Pai querido, venha, Senhor Deus, com teu socorro, com tua fortaleza. Aleluia, com as tuas mãos potentes fazer, Senhor Deus, toda a diferença nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, Senhor Deus, nós colocamos as nossas vidas, Senhor Deus, nas tuas mãos. Toma, Senhor Deus, todos
nos amados ouvintes da Tua palavra, Pai. Aleluia, aqueles, Senhor Deus, que têm, Senhor Deus, pedido, Senhor Deus, orações através do Kawai, através do Facebook, através, Senhor Deus, do WhatsApp, Senhor Deus, através de todas as redes sociais, que Teu poder, ó Pai, venha se aperfeiçoar nas fraquezas, ó Pai. Que o Senhor venha encontrar um coração, Senhor Deus, que está aí sensível à voz do Teu Santo Espírito, ó Pai, e fazer a Tua obra. Assim, ó Deus, eu oro, assim eu clamo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e amém, e amém, e amém. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo, a nossa diaconisa da Síria, que Deus esteja te abençoando aí, protegendo, guardando, livrando do mal nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor Jesus também aos meus amados amigos e irmãos aí do Kawai, que Deus esteja aí operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que seja um tempo de vitória, que seja um tempo, aleluia, de alegria, que seja um tempo de busca, que seja um tempo de nós estarmos nos entregando, aleluia, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na presença desse Deus que tudo pode. Amém? Glórias a Deus. Edileuza Santos, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Deus esteja cuidando de ti, de todos os seus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo tempo e lugar. O Senhor tem aí cuidado de nós. O Senhor tem feito maravilhas, aleluia, nas nossas vidas. Nós precisamos aí estar buscando esse nosso Deus para que Ele venha aí agir soberanamente, aleluia, sobre as nossas vidas, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Que bom, aleluia, nós tirarmos esse tempo para estarmos engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus. Ele que vive, aleluia, para estar verdadeiramente fazendo com que as nossas vidas sejam uma bênção na sua presença. Amém? Que bom nós estarmos aí sendo operosos nas mãos desse Senhor que tudo pode. Amém? É muito bom nós estarmos aí sendo operosos diante dele. É muito bom nós estarmos aí recebendo dele a operação divina, né? Então que venhamos aí em nome de Jesus Cristo estar colocando o nosso coração no Senhor. Nós venhamos aí buscar a sua face, que Ele venha fazer infinitamente mais na minha vida, na tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Glórias, glórias, glórias ao nosso Senhor que vive, que reina, aleluia, para todos sempre. Amém? Então nós estamos aí mais uma vez com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. E o Senhor aí tem cuidado, aleluia, de nós. O Senhor tem feito maravilhas, aleluia, nas nossas vidas. E nós temos aí, aleluia, um tempo precioso na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus também, a nossa irmã Marina Salles Andrade. Ela está dizendo: agradeço a Deus pela vida da minha filha do meio. O carro dela pegou fogo com ela dentro. Queimou todo, mas o Senhor deu livramento a ela. Que Deus esteja aí verdadeiramente fazendo muito mais sobre a vida da filha da nossa irmã Marina Salles. Coloca o nome dela aí, irmã Marina, para a gente estar agradecendo a Deus pela vida dessa sua filha do meio. Amém? Glórias a Deus. Está aqui dizendo o Henrique, palavra abençoada, aleluia, de José que o Senhor ministrou. Verdade, José, ele foi muito abençoado pelo Senhor, e a gente precisa aí ter um coração desejoso, assim conforme o coração de José. Eu sempre coloco a minha vida conforme aí Deus operou na vida de José, porque o desejo do meu coração, meu amado irmão, é abençoar aquele que está do meu lado. O desejo do meu coração é abençoar a minha família, e a gente fica torcendo, né? Eu creio que cada um de nós, para a gente ter vitória, e quando a gente tem vitória, a gente quer abençoar a família, né? Que a gente quer olhar para dentro da casa do irmão,
a gente quer olhar para dentro da casa do irmão. O que está faltando aí na sua casa? Eu quero fazer umas compras para você. Eu quero estar construindo um banheiro, que você está precisando de um banheiro melhor. Eu quero estar colocando uma laje na sua casa. Eu quero estar comprando um lugar melhor para você. Eu quero estar te abençoando com um carrinho. Todo mundo tem um coração desejoso de abençoar a sua família, né? Então, a gente quer fazer muito mais. E José, ele pôde fazer infinitamente mais. Foi assim, um tempo assim, precioso na vida de José. Amém? Então, a nossa irmã Marina Salles, ela está dizendo que o nome da filha dela que teve o livramento é Josiane. Deus esteja abençoando aí a Josiane. Eu amo, né, essa família da nossa amada irmã Marina Salles Andrade, sem conhecer. Eu tenho assim um carinho muito grande por cada uma delas, por cada uma da família. Que Deus esteja abençoando aí. Nós agradecemos muito a Deus por esse livramento e os nossos corações enchem de gratidão a Deus por esse livramento. Amém? Então Deus é maravilhoso. Também o Rogério Magno está dizendo: a paz do Senhor Jesus Cristo. Tenha um bom dia. Bom dia, meu amado irmão. Que Deus esteja te abençoando aí em nome de Jesus. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu trouxe aqui para nós estarmos falando a respeito um bom dia especial. Esse bom dia especial diz assim: desejo que cada um de vós tenha um dia cheio de bênçãos, que Deus livre de tudo aquilo que chega para tirar a tua paz, que Deus te livre de entristecer, que o seu coração, aleluia, venha estar cheio de fé, que o seu dia seja especial, igualzinho a você. Tenha um dia maravilhoso na presença do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. A nossa irmã Marina está dizendo que também nos ama. E nós temos um coração cheio, né, de gratidão e sabemos que a recíproca é verdadeira. Amém? Então, que Deus esteja aí nos conservando nessa unidade, né? Porque quando há unidade, as bênçãos de Deus são derramadas. E a gente sabe que no Salmo 133 diz: quando há união, Deus ordena a bênção. Amém? Glórias a Deus. Então, José Vidal também presente, muito obrigado a Deus pela presença do nosso amado irmão. Que Deus esteja abençoando aí, que Deus esteja derramando da sua graça, derramando do seu poder salvífico, que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós estamos pensando. Então, que seja um tempo assim glorioso na presença do nosso Deus. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dar sequência aqui, e na sequência eu quero falar sobre momentos que nós deixamos de curtir. Eu sempre tenho ouvido falar a respeito de frases, né? Que frases são essas, pastor Carlos? Que quando nós saímos de um certo lugar, vamos supor, do Rio de Janeiro para Carandaí, e quando eu saio do Rio de Janeiro para Carandaí, eu tenho uma viagem a fazer. Eu estou no Rio de Janeiro, quando chego em Carandaí, então o meu objetivo é Carandaí. Mas o Senhor, Ele tem falado comigo, Ele tem falado contigo, que nós temos um objetivo. Foi o início que nós nascemos. Quando nós nascemos, nós começamos uma viagem, e essa viagem ela está sendo contemplada pelos olhos de Deus. E muitas vezes nós objetivamos somente o final da vida, mas o Senhor está falando para mim, para você, observar o percurso. Durante esse percurso, amados irmãos, para nós termos tempo para curtir. Muitas vezes, amados irmãos, nós estamos diante da nossa família e às vezes a gente vive numa correria tão grande, né, que a gente não vê o filho crescer. De repente, quando a gente olha o berço, fala: cadê o menino que estava no berço? Já está um homem, já está trabalhando, já está com barba na cara. E passa assim tão rápido que a gente não curte os filhos, a gente não curte a esposa. Talvez Deus dê uma esposa tão bonita, uma esposa com qualidades assim tão boas, né? E a gente não curte a esposa. Muitas vezes a gente vive embravecendo, muitas vezes a gente vive brigando dentro de casa, e a gente não vê
aquilo que Deus deu de melhor para a gente não olha aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Muitas vezes nós não degustamos o café, nós engolimos aquele café, muitas vezes nós não paramos, nós não voltamos nem em casa para almoçar, não tem tempo para vir em casa para almoçar. A correria da vida, ela tem aí nos desgastado. Muitas vezes quando nós chegamos em casa, nós chegamos tão cansados, tão moídos, que a gente não olha para a cara da esposa e a gente não tem mais prazer no relacionamento, a gente só vive para o trabalho. Então tudo tem passado tão depressa, mas Deus tem falado comigo, contigo. Aproveita durante o percurso, e esse percurso Deus tem dado para a minha vida e para a tua vida. Muitas vezes nós deixamos que as pessoas venham impor na minha vida e na tua vida essa correria tão grande, e muitas vezes a gente está trabalhando e a pessoa olha para mim, olha para você, e eles falam assim conosco: esse trabalho que você está fazendo aí, isso aí era para ontem, você está aí ainda. E muitas vezes tem acontecido, a gente vive nessa correria. Eu estava a respeito dessas lives que eu faço, e nós discutimos muito, né? Porque eu estou lá na Rádio Nova Sião, em alguns lugares, em alguns amados irmãos que têm falado: olha, hoje em dia o que vai fazer com que você conquiste amigos, o que vai fazer com que você cresça no canal, é você colocar mais ou menos uns 5 minutos, você fala um pouquinho, 5 minutos, e você fala isso, você fala aquilo, você fala só um pouquinho, que aí você vai crescer no canal, porque as pessoas hoje não têm tempo para ouvir, as pessoas hoje não têm tempo para estar, elas perdem a atenção muito rápido do que você está colocando. E tem acontecido isso na vida, na minha vida e na tua vida. É uma vida de fast food. Quando nós olhamos aí no Kauai, quando nós olhamos em algum lugar, são momentos e momentos assim que você vai mudando as coisas assim. Hoje em dia nós estamos mudando de fase muito rápido. Hoje em dia nós saímos de criança para adolescência muito rápido, nós saímos muitas vezes de criança para ser adulto, porque hoje em dia os jovens não aproveitam mais aquele tempo que Deus tem dado a eles, e a gente precisa observar Deus, o que Deus está falando. Quando a gente olha para trás, a gente sente saudade daquele tempo de criança, a gente sente saudade daquele tempo de jovem, a gente sente saudade daquele tempo que a gente saía correndo para jogar bola. A gente sente saudade de tudo que ficou no passado. A gente vive uma nostalgia, e a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, aproveitar o tempo que Deus está dando para a minha vida, está dando para a tua vida. Esse é o momento de nós aproveitarmos. Nós não podemos deixar as coisas passar tão rápido conforme tem passado. É muito bom um abraço demorado. É muito bom quando nós pegamos a nossa esposa ou a namorada e damos um beijo demorado. É muito bom quando aquele esposo está com a gente, ele passa um tempo precioso. Quando a esposa está com a gente, também um tempo precioso. É muito bom, mas nós temos perdido muito desse tempo, porque nós temos vivido um tempo assim de correria, um tempo que tem deixado tudo para trás. E eu quero ler esse texto que eu já trouxe ele há algum tempo atrás, mas o Facebook, por causa de postagens, né? Eu postando muitas coisas, e ele me penalizou. E nessas penalidades que eu tive no Facebook de estar compartilhando para as pessoas os meus trabalhos, eu compartilhava para mais ou menos 200, 300 pessoas todos os dias, e eu fui penalizado pelo Facebook, que o Facebook disse que não podia eu estar compartilhando para muitas pessoas, e eu fui penalizado. Eu perdi mais ou menos uns 3 ou 4 Facebook, e talvez vocês olhem aí nas redes sociais, no Facebook mesmo, tem vários carros, mas eu não tenho acesso a essas minhas contas, porque eles, umas delas eles colocaram de lado, eu não tenho acesso e não posso entrar mais. Então, muita coisa eu perdi, fotos, né, dos meus filhos mais novos, muitas vezes as igrejas que eu passei, muitas dessas fotos eu perdi, muitos desses trabalhos eu perdi também, mas de vez em quando Deus traz a lembrança. E esse texto que eu quero trazer aqui para vocês também é um texto que ficou aí, conforme eu tenho falado nesses Facebooks aí, que
que ele me tirou, né? E eu não tenho acesso a ele mais. Ele foi bloqueado. Então, eu quero trazer aqui para os amados irmãos que o texto se chama O Jaguar e a Cadeira de Rodas. Preste bem atenção no texto, que é um texto assim muito bom, e eu quero que cada um de nós venha perceber o quanto Deus está querendo falar comigo, o quanto Deus está querendo falar contigo. Diz assim: um jovem e bem-sucedido executivo dirigia por sua vizinhança, correndo um pouco demais em seu novo Jaguar, observando crianças se lançando entre os carros no estacionamento, diminuiu um pouco a velocidade quando achou ter visto algo enquanto passava. Nenhuma criança apareceu quando de repente uma pedra espatifou na porta lateral do Jaguar. Freou bruscamente e deu ré até o local onde teria vindo a pedra. Saltou do carro e pegou bruscamente uma criança, empurrando-a contra o seu veículo, contra um veículo estacionado, e gritou: "Por que isso? Quem é você? Que besteira você pensa estar fazendo? Este é um carro novo e caro. Aquela pedra poderia, aleluia, aquela pedra que você jogou vai me custar muito caro, vai me custar muito dinheiro. Por isso, aleluia, por que você fez isso? Porque você fez isso?" E ele diz assim: "Por favor, Senhor, me desculpe. Eu não sabia mais o que fazer. Ninguém estava disposto a parar e me atender nesse momento." Lágrimas corriam do rosto daquele garoto enquanto apontava em direção dos carros estacionados. E ele disse: "É meu irmão. Ele desceu sem freio em sua cadeira de rodas e caiu. Não consigo levantá-lo." Soluçando, o menino perguntou ao executivo: "O senhor poderia me ajudar a recolocá-lo em sua cadeira de rodas?" Ele estava machucado e muito pesado para mim. Movido inteiramente, muito além das palavras, o jovem motorista, engolindo um nó imenso, dirigiu-se ao jovenzinho, colocando-o em sua cadeira de rodas. Tirou seu lenço, limpou as feridas e arranhões, verificando se tudo estava bem. "Obrigado, e que Deus possa abençoá-lo." A grata criança disse a ele. O homem então viu o menino se distanciar, empurrando o irmão em direção à casa. Foi um longo caminho de volta para o Jaguar. Um longo e lento caminho de volta. Ele nunca mais consertou a porta amassada e deixou amassada para lembrá-lo de não ir tão rápido pela vida, que alguém tivesse que atirar um tijolo para obter a sua atenção. Deus sussurra em nossas almas e fala nos nossos corações, algumas vezes quando nós não temos tempo para ouvir. Ele permite que alguém jogue um tijolo em nós. E a escolha é nossa: ouvir o sussurro de Deus ou esperar por uma tijolada. Nós precisamos ouvir o sussurro de Deus. Nós precisamos ouvir o sussurro de Deus. Nós precisamos ouvir a voz daquele que vive, daquele que reina para todo sempre. Ele quer falar ao meu coração, Ele quer falar ao teu coração. Ele quer entrar com as providências que nós precisamos, mas muitas vezes nós estamos passando tão rápido, indo tão rápido pela vida, que a gente não vê ninguém que precisa de ajuda. A paz do Senhor Jesus
a minha amada irmã Rosilene Aparecida, que Deus esteja te abençoando. Seja bem-vinda em nosso meio nessa manhã, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida, na vida de todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Então que Deus esteja aí trazendo aos nossos corações, que nós venhamos meditar nessa parábola, que nós venhamos colocar o nosso coração nesse Senhor que tudo pode. Amém? Então quero anunciar aqui essa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, de Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação é sempre às 7h30 da manhã, com o pastor Carlos Sales. E o texto bíblico está em Amós, capítulo 5, versículo 18 ao 27. E a reflexão, aleluia, em Amós, ele é o perfeito pastor de Israel. A data de hoje é 18 de janeiro de 2023. Os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Eu tenho deixado 2 links dos meus YouTubes aí. Eu peço aos amados irmãos e amigos que assistam os vídeos, deixem o seu like, inscrevam no canal, ativem o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos. Amém? Então esteja aí participando conosco. Cremos que vai ser uma bênção no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ontem eu estava pedindo aos amados irmãos e amigos que estivessem orando aí por Cascadura e regiões adjacentes. E o que eu quero dizer para os amados irmãos é que tem acontecido atrocidades aqui em Cascadura. O Senhor fala para que nós sejamos portadores de boas novas, mas o que tem acontecido, meu amado irmão, tem nos assustado. E a gente vê que muitas vezes o reino das trevas tem imperado. Ontem eu estava trazendo até uma palavra que está aí em Efésios capítulo 6, né, a partir do verso 10, que fala sobre nós nos revestirmos, né, do capacete da salvação, da espada do Espírito, da couraça, né, da fé. E quando foi a tarde ontem, aqui na minha rua, eu estou aqui de costa para a minha rua. A rua fica aqui, atravessa Souza Andrade, eu estou de costa para ela. Indo assim numa direção de mais ou menos 40 metros. Tem o Colégio Nacional e em frente ao Colégio Nacional tem uma bicicletaria, onde conserta bicicleta, motos. E ali tinha um jovem que desde criança ele trabalhava naquela bicicletaria. E a gente não tem assim certeza, a gente não sabe o que é a vida de um homem, a vida de uma mulher, se está envolvido com uma coisa, se está envolvido com outra. Isso também não vem ao caso. O que eu quero dizer para os amados irmãos é que ele tomou 3 tiros na cabeça ontem, segundo o relato da vizinhança, porque eu não vi, segundo o que foi dito, e ele veio a falecer. E a gente fica imensamente triste, e a gente fica com o coração dilacerado, e a gente fica solidário à família, né? Imagina esse garoto, ele deveria estar com 25 anos, a 27 anos agora. Deixou 2 filhinhas pequenas, deixou a esposa. E a gente fica triste por causa dessas atrocidades que têm acontecido aqui em Cascadura. Nós temos que orar. Eu peço a oração dos amados irmãos para que Deus venha intervir nessa situação, tanto de um lado conforme de outro, para que Deus venha trazer paz em Cascadura, para que Deus venha operar tanto de um lado conforme de outro, para que essas pessoas venham se converter ao Senhor, para que elas possam, em nome de Jesus Cristo, receber do sangue de Cristo sobre a vida deles e ser uma bênção, ao invés de ser essa situação que tem acontecido. Tem doído, tem sido triste. E nós não sabemos o que pode acontecer, o que tem acontecido. Eu disse aos amados irmãos também
que parece que foi na segunda-feira, sim. Na segunda-feira tinha mais de 10 crianças aqui, tinha umas 15 a 20 pessoas aqui, e era como se tivesse assim numa escola bíblica de férias, né? E desde manhã, né, na piscina, correndo para um lado, para o outro, e quando foi ali pelas 7, 8 horas da noite, viram um filme e depois os responsáveis levaram e colocaram na casa de seus pais. E foi um tempo precioso, mas foi um tempo que algumas vezes elas tiveram que sair correndo da piscina e procurar abrigo por causa do tiroteio. E a gente precisa orar, a gente precisa clamar, a gente precisa levantar as mãos em direção ao Cascadura e falar assim: olha, Senhor, abençoa o Rio de Janeiro, abençoa a Cascadura, abençoa as regiões adjacentes. Nós estamos aí com vários pastores. Nós temos orado, pastor Carlos Wesley, da Igreja Metodista, com a pastora Georgette. Nós temos aí a Igreja Cairós, com o pastor Márcio. Nós temos orado. Aqui, a Igreja Casa de Refúgio, nós temos lá o pastor Cláudio e também o pastor Miguel, o pastor Carlos. Nós temos orado. Nós temos feito a caminhada pela paz. Nós estamos com a Igreja Batista, com o nosso pastor Daciel. Ele tem aí também se envolvido nesse trabalho e tem sido uma bênção. A Igreja Efraim, da nossa irmã pastora Yara, também com o pastor Alexandre, nós temos orado, nós temos clamado. A igreja também, Espaço da Paz, nós temos orado, nós temos clamado. Então, Espaço da Paz com o pastor Carlos Augusto e a pastora Annelise, parece que é isso mesmo. Então, nós temos orado, nós temos clamado. A Igreja Assembleia de Deus Pentecostal Renascer, com a pastora Lucimar e o pastor Manuel, nós temos orado, nós temos clamado. E nós temos também a Igreja Valdo Jaboque, com o pastor Sebastião. Nós temos clamado, nós temos orado, nós temos colocado a nossa vida no altar. Nós temos falado com Deus a respeito que nós precisamos de sua ajuda, nós precisamos do mover do Espírito Santo de Deus. A Igreja Efraim de Deus, com o pastor Carlos Salles, pastor Márcio da Silva, nós temos orado, nós temos clamado, nós temos buscado apoio, nós temos nos reunido para que Deus venha estar trazendo para nós um grande avivamento. Então nós contamos com a sua ajuda, nós contamos com a sua oração e nós precisamos do favor de Deus. A palavra do Senhor diz: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós precisamos trazer o Senhor para o centro de nossas vidas. Nós temos vivido, amados irmãos, tempos difíceis, onde o homem tem tomado o centro de todas as coisas. Mas nós precisamos trazer Deus para o centro de todas as coisas. Nós precisamos ter, como se diz assim, amor para o nosso próximo. Porque muitas vezes nós estamos falando: ah, não, ele estava envolvido, aí ele está pagando pelo que ele fez. Não é bem assim. O Senhor Jesus Cristo, ele teve misericórdia pelas nossas almas. Ele nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então, a minha vida, a tua vida, é preciosa aos olhos de Deus. A vida dessas pessoas que têm ceifado a vida de outros é preciosa aos olhos de Deus. A vida daqueles que têm descido à sepultura é preciosa aos olhos de Deus. Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar o nosso coração em Deus. Nós precisamos buscar a Ele. Quero entrar no texto de Amós. Se você tiver de posse da tua palavra, da Bíblia, tome ela aí nas suas mãos e nós vamos ler nesse momento, para nós estarmos colocando aí aquilo que Deus tem falado conosco nessa manhã, conforme nós temos trago aí, como Jesus ele é apresentado nos livros da Bíblia, né? Então nós acabamos de ver como Jesus ele é apresentado aqui no livro de Amós, né? O livro de Amós, ele é o perfeito pastor de Israel. Então, esse perfeito pastor, ele quer falar comigo, ele quer falar contigo nesta manhã. Então, o texto de Amós, capítulo 5, versículo 18, versículo 27. O que se segue abaixo
é uma pequena exposição, uma pequena não, uma grande exposição, né? Tem uma exposição muito grande e é assim algo assim tremendo. E eu quero compartilhar com os meus amados irmãos tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, tudo aquilo que Deus tem falado a minha pessoa, para que nós venhamos aí estar nos enchendo de Deus. Amós capítulo 5, versículo 18 ao versículo 27. Amém? Vamos estar abrindo aí para nós estarmos tirando esse tempo para Deus aí, dos 8 ao 27. E diz assim: ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós esse dia do Senhor. Trevas será e não luz, como se o homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com um urso, ou como se entrando em casa a sua mão, aleluia, encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade sem nenhum resplendor? Aborreço, desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes, não me dá nenhum prazer. E ainda, aleluia, que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares. Não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o espírito, aleluia, dos teus cânticos, porque não, aleluia, ouvirei melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Ofereceste vós sacrifícios e oblações no deserto 40 anos, ó casa de Israel. Antes levastes a tenda de vosso Moloque e o altar das vossas imagens e a estrela do vosso Deus que fizeste para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativo para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Esse é quem tem, aleluia, operado na minha vida, operado na tua vida. Quando Deus ele vem e ele repreende um homem, Deus diz que repreende aquele que ama. O pai, aleluia, quando repreende o filho, ele repreende para que aquela repreensão venha causar no filho algo inverso, fala, eu estou te repreendendo para que você venha aprender que essas coisas que você tem feito, você não venha fazer novamente, porque isso traz castigo. E eu quero que você venha observar o poder, aleluia, de nós estarmos andando no caminho certo. Então, Amós capítulo 18, Amós capítulo 5, versículo 18 ao 27. Eu quero estar trazendo aqui uma exposição do que acontece, aleluia, com o povo de Israel. O que se segue abaixo é uma pequena exposição do texto do profeta Amós. Talvez o mais atual de todos os profetas veterotestamentários. Sua mensagem incisiva e contundente continua viva, tal como dirigida no reinado de Jeroboão II. No texto abaixo, o profeta confrontará o aparente avivamento existente nos seus dias e desmascarará a hipocrisia da religiosidade. Ali estava uma verdadeira expressão da hipocrisia religiosa. Culto separado da vida. Dicotomia entre privado e público. O que quer dizer isso? Quando eu estou dentro da igreja, eu sou uma pessoa. Quando eu estou lá fora, eu sou outra. Sei que muitos de meus leitores, especialmente alunos de teologia bíblica, pedem alguns escritos na linha mais teológica, então atentando aos pedidos, e faço com muita alegria, deixo vocês com
com o profeta Amós. Queira Deus abençoar essa leitura. Contexto do texto. Sem dúvida alguma, as mensagens proferidas do profeta Amós são atualizadíssimas. A repetição de temas da parte do profeta revela-nos que alguns pecados eram costumeiramente praticados em Israel. Entre os pecados recorrentes estava a idolatria. Já por algumas vezes o profeta condenou tal prática. Por mais de uma vez o profeta de Deus tratará acerca dessa questão, para a tristeza de alguns israelitas a quem o profeta havia dirigido. Deus ainda tinha o que falar sobre o culto oferecido a ele pelo seu povo. O povo de Israel acreditava que podia agradar a Deus com um culto pomposo, mas dissociado de uma vida santificada. Por isso Amós anuncia a sua quarta mensagem contra o povo da aliança. Certamente um profeta como Amós, que protestava contra toda injustiça, impiedade, opressão, mas também contra os falsos ensinos e o falso culto. Não era um profeta benquisto. Foi assim que o sumo sacerdote Amazias, em Amós capítulo 7, versículo 10, conspirou contra o profeta de Deus. O que Amós está denunciando, o profeta, aleluia, denuncia que Deus não aceita uma falsa adoração. Por mais festiva, bela, paramentada, principalmente se estiver separada da vida piedosa. Nós precisamos, aleluia, falar sobre isso. A fé sem obra é morta. E também vice-versa. A obra sem fé é morta. Nós precisamos colocar a Deus no centro de todas as coisas. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Patrícia, seja bem-vinda. Também o Carlos Rodrigues, também sejam bem-vindos nessa manhã. Ronildo, Viana, bom dia. A paz do Senhor, seja bem-vindo a todos, em nome de Jesus. Amém? Então, em nossos dias, o culto é um reflexo da vida das pessoas religiosas, comprometidas com religião, mas desprovida da vida de santificada. Suas vidas ex-eclésia, quer dizer igreja, fora da igreja, revela que a adoração a Deus não passa de lábios que seu coração estão longe da palavra de Deus. O suposto avivamento em nossos dias são mascaradas pela falta de mudança, igrejas lotadas, adoração extravagante, muita música, ritmo, louvorzão, shows, gospels. Não são capazes de transformar nem mesmo uma rua sequer. Eu quero dizer aos amados irmãos, preste bem atenção que o pastor Carlos vai falar. Muitas vezes nós estamos sendo profetas, homens e mulheres de Deus dentro da igreja. Quer ver uma coisa que eu quero falar de mim mesmo? Eu não quero estar falando de pessoas. Às vezes a gente fica tão envolvido com o serviço lá fora. Eu sou pedreiro, trabalho de pintor. E às vezes quando eu estou lá fora e eu pego assim, espantado, talvez outro dia eu estava dentro do mercado. E conforme nós pregamos a palavra, vamos em várias igrejas, em vários lugares, e nós não conhecemos as pessoas todas. E a pessoa que estava dentro ali do mercado, ela veio assim, e ela falou: a paz do Senhor Jesus, pastor Carlos. E eu olhei assim, eu assustei, porque eu não conhecia aquela pessoa. Outro dia, atravessando para o outro lado aqui, no pontilhão de Cascadura, a pessoa falou: a paz do Senhor Jesus, pastor Carlos. E aquilo ali é como se a gente tivesse com um pensamento naquilo que a gente está indo fazer, e a gente está envolvido, imbuído naquele compromisso. E quando a pessoa fala a paz do Senhor Jesus, é como se a pessoa tirasse a gente daquele compromisso do trabalho e colocasse a gente falar: não, aqui eu estou te chamando, pastor, porque aqui é o teu lugar.
E isso tem acontecido comigo quando a pessoa fala pastor, rapaz, e eu falo pastor, eu sou pastor. E assim tem acontecido com muitas pessoas. Nós precisamos dar testemunho vivo de tudo que nós estamos vivendo dentro da igreja, para as pessoas que estão lá fora. Nós precisamos mostrar a elas que o nosso Deus, Ele cura, salva, liberta e leva para o céu. Nós precisamos estar atentos às coisas lá fora, mas nós precisamos também estar atentos às coisas que estão aqui. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos falar, Deus, eu sei de tudo que o Senhor está falando. E eu quero mergulhar. Eu quero me entregar. Muitas vezes, quer ver uma coisa, nós ficamos até emocionados dentro dos cultos, mas a gente tem vergonha de chorar. A gente tem vergonha de gritar na presença de Deus de vez em quando, quando nós estamos em casa ou até em qualquer outro lugar e a gente quer gritar, a gente quer aquela emoção que está dentro de nós, a gente quer passar, a gente faz dentro do travesseiro, a gente grita dentro do travesseiro para ninguém ouvir, mas Deus quer ouvir o nosso grito, Deus quer ouvir o nosso pedido de socorro, Deus quer, aleluia, ouvir a nossa adoração, a nossa verdadeira adoração. Muitas vezes nós ficamos muito contidos em relação a tudo aquilo que Deus quer fazer na minha vida, quer fazer na tua vida. Nós precisamos expressar essa verdadeira adoração. Então, continuando aqui no texto, diz, tal como nos dias dos profetas, os cristãozinhos modernos, alimentados por sermõezinhos, almejam pelo dia do Senhor, por sua bênção. Mas onde quer que a palavra de Deus seja negligenciada, furtada ou deturbada, o Senhor não está, aleluia, presente. Como disse o profeta Isaías, a lei e o testemunho, se eles não falam conforme esta palavra, nunca verão, aleluia, o raiar do amanhecer. Está aí em Isaías 8:20. Mas a informação pertinente, isto mesmo, ao nosso texto principal, é que é importantíssimo para a nossa interpretação, os versos 8, ou melhor dizendo, os versos dos 8 e 27, estão dispostos em forma de poesia, em que versos das extremidades apresentam as mesmas ideias, formando uma espécie de pirâmides, aleluia, de lado. Vejam, a mensagem do profeta é clássica como um oráculo de desgraça. Isso porque se tem a interjeição, assim tem-se um anúncio de julgamento, com o gênero principal em sua forma de desgraça. Depois, aleluia, de um lamento fúnebre, Amós fala sobre a morte de Israel. Isso é feito por meio do ai. Eis a situação de Israel. Vivo por fora, em seus cultos e festas, mas morto por dentro, na hipocrisia. A mensagem central dessa porção e juízo de Deus sobre a falsa adoração. Eles, aleluia, deveriam buscar ao único Deus e soberano, o Senhor, aleluia, é o seu nome, para que vivessem. Uma descrição do julgamento inevitável. O Senhor inicia uma contenda com o povo de Israel. A introdução da contenda é apresentada como um ai, o que bem, aleluia, pode ser visto como um lamento sobre aquele que contenderá com o Senhor, Yahvé. Com quem está contendendo o Senhor? Com aqueles que desejam o dia do Senhor, considerando a ação verbal, a intervenção do Senhor. O que seria este dia do Senhor? Por trás dessa frase está uma interjeição escatológica, isto é,
do dia em que Yahvé viria e traria vingança sobre os seus inimigos e daria descanso ao seu povo. Essa frase é bem conhecida dos profetas do Antigo Testamento. Não temos tempo, por enquanto, para discutir todos os pontos desse assunto, mas é possível resumir da seguinte forma. A primeira era que um dia específico, que era chamado Dia da Vingança do Senhor, o dia da sua ardente ira, o dia da visitação. Segundo, o dia, aleluia, era um dia de julgamento. Israel esperava por esse dia como o dia do julgamento sobre os gentios, mas esqueceu-se de que o Senhor também visitaria os pecados do seu povo. Terceiro, o dia, aleluia, do Senhor também era um dia de libertação do povo fiel ao Senhor. É esse conteúdo que se encontra no profeta Joel, capítulo 3. Quarto, o dia do Senhor também é o tempo futuro no qual o Senhor julgará todas as nações por meio dos filhos do seu Filho Jesus Cristo. Essa perspectiva aparece nas palavras de Jesus em Lucas capítulo 4, 18 e 19, no qual o Senhor, citando a profecia de Isaías capítulo 61, diz que parte daquela profecia se cumpriu naquele dia, mas ele mesmo omite a última parte, aleluia, da profecia que diz: e o dia da vingança do nosso Deus. O dia da vingança, aleluia, do nosso Deus. Ele diz que a profecia do Senhor se cumpriu nele. O dia do julgamento. E quando ele fala, meu amado irmão, que o dia, aleluia, aquele dia se cumpriu, ele está falando que a profecia se cumpriu, que ele era o Filho de Deus que estava ali. E ele foi expulso da sinagoga. Quantas vezes nós temos expulsado Jesus de dentro de nós, do nosso coração? Amós nos fala, portanto, de um dia local apresentado no versículo 27. Um dia universal no Novo Testamento. Esse dia aponta para a segunda vinda de Jesus Cristo, conforme tem vários textos dizendo aí, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, 2, 2 Coríntios capítulo 5, 5, 1 Coríntios capítulo 8, verso 1, 8, Filipenses capítulo 1, 6, também 2, 16, 2 Tessalonicenses capítulo 2, 10. Notem a ironia do Senhor acerca do seu povo. Vocês desejam o dia do Senhor. É dia de trevas e não de luz para vocês. Os israelitas, com todos os seus pecados, acreditavam, aleluia, que Deus os livraria dos seus inimigos, amparados numa falsa segurança. Não sabia que havia, aleluia, constituído uma inimizade maior com Deus. Esse dia seria inescapável para eles. Fico a pensar, quando, aleluia, ouviram o profeta dizer que esse dia seria julgamento sobre o povo de Deus. Como o Senhor julgará as nações? Não sem antes julgar os pecados do seu povo. Não sem antes julgar os pecados do seu povo. Enquanto eu estava lendo, eu estava lembrando de um texto que eu sempre trago. O apóstolo Paulo, ele dizendo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, eu subjugo o meu próprio corpo, eu reduzo a servidão, para que pregando às outras pessoas, eu de alguma maneira não venha ficar reprovado. Já imaginou tal coisa, amados irmãos? Nós temos que subjugar os nossos corpos, falar, Senhor, olha, muitas vezes eu não consigo, mas o meu coração está voltado para o Senhor. Muitas vezes eu tento, mas o meu coração, aleluia, conforme diz o próprio apóstolo Paulo, aquilo que eu quero fazer para te agradar, eu não tenho conseguido fazer. Mas aquilo que eu não quero fazer para te desagradar, isso eu tenho feito. Mas, todavia, Senhor, esteja me ajudando. Eu preciso do teu Espírito Santo, porque o Espírito Santo está pronto, mas a carne é fraca. Então me ajuda, Senhor Deus, nessa minha fraqueza. E ele orou ao Senhor 3 vezes, não a respeito disso, porque ninguém sabe a respeito do que orou. Mas o Senhor falou, Senhor, olha, a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa nas fraquezas.
Nós precisamos entender que o poder de Deus, o poder, aleluia, do Divino Espírito Santo, ele tem se aperfeiçoado na minha e na tua fraqueza. Amém? Então a descrição desse dia, a descrição desse dia é apresentada pelo profeta de forma dramática, por meio de uma analogia. E é como se a justiça perseguisse o sujeito do juízo. Numa linguagem camponesa, Amós faz o povo perceber a serenidade do julgamento divino. É como se um homem fugisse de um leão, conforme nós já vimos aí, mas, aleluia, pensando ter escapado, depara com o urso. Ele foge e procura refúgio em sua casa. E afugenta, aleluia, encosta, aleluia, a mão na parede e é picado por uma cobra. Tal como aconteceu com Paulo, a imagem que vem é de que Deus, a justiça, não deixa viver. Realmente seria trevas. Não haveria como escapar do Senhor. A pergunta retórica de Deus revela-nos o horror desse dia. O dia que as contas serão acertadas. Haverá aquele dia do acerto de contas. Com justo juiz. O povo de Israel pensava que o dia do Senhor traria julgamento sobre os seus inimigos. Os inimigos de Israel. Mas o profeta Amós diz: vocês são os inimigos do Senhor. O dia do Senhor vos consumirá. O dia do Senhor trará infortúnio, não triunfo, mas ruína, não libertação, mas condenação. Para confirmar a profecia, o profeta registra, diz o Senhor, o cativeiro assírio seria uma ação do próprio Deus. Damasco, principal cidade da Síria e capital, era o terror de Israel. Como disse certo escritor, o horror do exílio era mais do que ruína, aleluia, da derrota, da vergonha, da captura para Israel. Isso significava ser removido da terra da promessa, a terra da presença de Deus. Exílio, de fato, era excomunhão. Já imaginou tal coisa? Uma acusação da hipocrisia religiosa. Nesses versos temos a razão para tal horrível julgamento da parte do Senhor, a falsa adoração. A adoração é uma coisa muito séria, principalmente porque a adoração reflete o pensamento sobre Deus. O Senhor tem grande zelo pelo culto a Ele, e por isso, caso alguém seja hipócrita, isto é, se a adoração eclesiástica é distinta da adoração na vida, confessamos que Deus não é Deus de verdade. Era isso que estava acontecendo em Israel. O sistema de adoração, além de idolatria, era também hipocrisia, que estava associada da justiça e da santidade. Em nenhuma outra porção, Amós, aleluia, em nenhuma outra porção em Amós, a linguagem é tão forte. Antes, porém, deixa, aleluia, me apresentar o sistema de adoração de Israel nesses tempos. O que eu quero dizer aos amados irmãos, o Senhor, Ele diz, aquele que ama a minha pessoa e tem amado o seu filho mais, tem amado a sua esposa mais, tem amado tudo à sua volta mais, tem amado a sua própria vida mais do que eu, esse não é digno de mim. Nós precisamos amar mais ao Senhor. Nós precisamos nos entregar mais ao Senhor. E essa adoração era praticada com grande frequência. A palavra festa fala de 3 festas de peregrinação que todos os homens deveriam fazer. A Páscoa, a festa da semana, ou os primeiros frutos das festas dos tabernáculos. Havia outros elementos do culto do Antigo Testamento, os holocaustos, as ofertas de alimentos, ofertas pacíficas nas assembleias solenes. Os sistemas musical era perfeito, a pompa, o coral e as belas melodias estavam presentes diariamente, que Israel tinha o melhor grupo de louvor já existente.
De fato, o povo era extremamente religioso, um avivamento estava acontecendo em Israel. Muitos afluíam para os lugares de culto, mas tudo isso estava separado da justiça, da moralidade. O problema não estava nos lugares e nas assembleias, mas no que acontecia quando, aleluia, de lá saíam as linguagens. A linguagem de Amós ecoa as palavras do profeta Isaías. A verdadeira adoração procede e persegue a vida. Ele está dizendo, quando ele fala disso tudo, ele fala: quando você louva na igreja, você louva dentro da sua casa. Quando você expressa o teu amor para com Deus dentro da igreja, você expressa o teu amor para com Deus no seu trabalho, aonde você estiver, você expressa o amor para com Deus. É isso que ele está dizendo. Então diz assim: não estão separadas. Como diria certo cantor, não adianta ir à igreja e depois orar e fazer tudo errado. Não podemos dizer que amamos e honramos a Deus e então ignorá-lo no modo como nós vivemos e nos, aleluia, relacionamos com os outros. E aí fica uma ênfase, um parênteses, que muitas vezes nós, aleluia, temos feito tal coisa, né? Como diria aí, nós podemos dizer que amamos, mas nós não temos relacionamento com Ele. Isso fica muito aquém, porque quando nós amamos ao Senhor, amados irmãos, nós olhamos para as deficiências da igreja, a gente quer mergulhar, a gente quer falar: por que aconteceu tal coisa? Eu quero estar orando, eu quero estar fazendo a minha parte, eu quero estar fazendo parte de tudo isso. É isso que Deus está falando através de Amós. Nós não podemos ignorá-lo, de modo como nós vivemos nos relacionamentos com os outros, mas nós temos que apresentar a Deus para as outras pessoas. Se nós verdadeiramente buscamos e honramos a Deus, nós seremos transformados por nosso encontro. A verdadeira adoração resulta em mudanças em nossos corações, nossos desejos, nossas prioridades. Se verdadeiramente nos honramos, nós o seguiremos. Se deixarmos o nosso tempo de adoração sem mudança, nós não temos adorado de fato. Nós não temos encontrado com Deus. Quando encontramos, Ele nos muda. Deus nos muda. Deus faz toda a diferença na minha vida e na tua vida. Voltemos-nos para a linguagem usada por Deus para expressar seus sentimentos acerca da falsa adoração. Odeio o desprezo, diz o Senhor, as vossas festas. A combinação das palavras odeio e desprezo, essa expressa nos mais fortes termos o desprezar de Deus com o sistema cultural daqueles que estavam em inimizade com Ele. Outros termos aparecem: não exalarão bom cheiro, figuradamente causarão aborrecimento. Não me agradarei, nem me atentarei, afasta de mim, não os ouvirei. Mas a hipocrisia de Israel não parava por aí. A idolatria de Israel começa no deserto. Nosso Deus é muito paciente, pois por 40 anos suportou a iniquidade de um povo rebelde. Mas o julgamento do Senhor pode parecer demorado, como alguns o julgam, mas a sua longanimidade o impede de executar rapidamente o juízo. Antes nos aguarda o arrependimento, pois não deseja que nenhum de nós se perca. Israel, por 40 anos, oferecendo sacrifícios no deserto, mas não a Deus, mas a Moloque, Refã, Sicute e Quium, deus assírios. Assim, a adoração hipócrita de Israel não era coisa nova. Êxodo capítulo 32. Israel acreditava que poderia satisfazer a Deus adorando-o, mas vivendo uma vida ímpia, pecando.
e adoração juntos apenas provocam a Deus, atraindo sobre o pecado a ira de Deus. Diz o provérbio: o sacrifício dos ímpios é abominação para o Senhor, mas a oração dos corretos lhe é agradável. Abomináveis ao Senhor foram as ofertas de Caim, de Nadab e Abiú, de Saul e dos fariseus, todas feitas com as melhores intenções, mas cheias de impiedade. A adoração não combina com o pecado. A adoração faz parceria com santidade. A santidade convém à casa do Senhor. A justiça, a retidão deve ser, aleluia, parte da vida do adorador. Sempre que o profeta anuncia uma expectativa horrível de julgamento, ao mesmo tempo anuncia um escape gracioso. Um remanescente seria salvo desse juízo. As palavras desses versos são dirigidas ao povo de Deus individualmente, de forma que Deus nos trata não apenas coletivamente como povo, mas individualmente como filhos. O povo de Israel estava tendo a chance de se arrepender da sua impiedade na adoração, levando uma vida justa e reta. É preciso, porém, abandonar a hipocrisia. As palavras da boca, aleluia, e os sons dos instrumentos eram abafados pela vida daqueles homens. O Senhor deseja justiça e retidão em profusão tal que se assemelha a um indivíduo. A opressão aos pobres, a injustiça social, a mentira, o engano, o suborno, a iniquidade e etc. deveria ser abandonados para que Deus recebesse a adoração. Israel, por tanto tempo cometeu idolatria, pensando que o Senhor, Deus, era com os deuses pagãos e regulava apenas a adoração, mas não, a vida de seus seguidores. Se a vida é falsa, a adoração também é. O Senhor, Yahvé, requeriria piedade, fé, obediência. Ele requer adoração, mas a adoração sem piedade é uma terrível ofensa a Deus. Como disse o profeta Miqueias, o homem, ele declarou que o que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto? Que pratica a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus. Miqueias capítulo 6. O culto verdadeiro a Deus não passa apenas pela a forma, mas principalmente pela vida. Fora disso, é ritualismo. É ritualismo vazio e infrutífero. E toda árvore que não produz bom fruto, o Senhor corta e lança no fogo. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer aqui conclusão aos amados irmãos. Eu sei que está sendo um pouco extensivo, mas Deus, ele tem operado. Eu não posso deixar de falar. Eu não posso deixar de fazer. Conclusão. Não posso deixar de ver o paralelo existente entre os dias de Amós e os nossos dias. Como milhões de evangélicos de adoração extravagante, de supostos avivamentos, de marchas para declarar, determinar e etc. De encontrões, de grandes concentrações de poder, de shows da fé. O Brasil ainda é líder em corrupção, no jeitinho, na mão grande. A mentira corre solta, até carrinho com CDs gospels do Zaqueu, a opressão, a imoralidade, a injustiça e etc. Num país que os evangélicos somam milhões. Esses dias foi notificado que deputados evangélicos receberam propinas e oraram por isso. Já se noticiaram apóstolos presos, pastor peão, fisiculturistas que se apresenta sobre o fundo musical
de música gospel, e o creu dos crentes, e arruda as 7 águas, o suor ungido, aguarda hipócritas, o dia do Senhor virá. Quem, hipócritas, tem vos ensinado a pensar que escaparão da ira vindoura? Pagão, é isso que evangelizamos. Brasileiro tem sido. Li na Folha de Pernambuco os escândalos provocados por vários pastores confusos com sua vocação. Unem-se a políticas e tentam ser pastores políticos ou políticos pastores. O escritor Rodrigo Santos chega a dizer que passou a observar com mais atenção os diversos líderes e pastores que hoje, aleluia, exercem atividades parlamentares nas diversas câmaras e assembleias dos nossos estados. E sinceramente não consigo fazer a separação entre o joio e o trigo. Os parlamentares e os ditos líderes evangélicos. A impressão que temos é que são farinhas do mesmo saco. De fato, a sã pregação, a sã doutrina da palavra de Deus nos púlpitos, a falta da sã doutrina, o clamor ao arrependimento, o evangelho da cruz, a glória futura, o sofrer por Cristo, não como ladrão, mas como justos. 1 Pedro capítulo 4, versículo 15 e 16. Outras coisas do evangelho da graça já não faz presentes em meio de muitos púlpitos brasileiros. O Senhor tem estado muito irado contra esta nação. Os sinais da sua ira são manifestos. A mudança na sexualidade dos gêneros, a iniquidade, a prostituição, conhecida como fora do Brasil, a malícia, a avareza, a maldade, a inveja, o homicídio, a contenda, o engano, a malignidade, a murmuração, a detração, o ódio ao Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a injúria, a soberba, a presunção, a inveja, de males, desobedientes aos pais e às mães, tolice, infidelidade, falta de afeição, a falta de misericórdia, a falta de reconciliação. Romanos capítulo 18, capítulo 1, versículo 18 ao 32. Despertem todos que se chamam pelo nome do Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. Está na hora de nós estarmos nos despertando. Está na hora de nós colocarmos a nossa vida no Senhor. Está na hora de nós estarmos verdadeiramente praticando a fé em que nós foi implantada. O Senhor, Ele como juiz das nações, o Senhor como grande eu sou, Ele quer verdadeiramente fazer a diferença na minha vida. O Senhor quer fazer a diferença na tua vida. É Ele quem opera tanto querer, é Ele quem opera tanto o efetuar na minha vida e na tua vida. Ele quer fazer muito mais. Ele quer operar o seu milagre. Ele quer, em nome de Jesus Cristo, ser o perfeito pastor da tua vida. O perfeito pastor. Ele olha somente numa direção. Nós temos uma vida, um ministério, nós temos um chamado para estar prestando excelência diante do nosso Deus. Então, não deixe se levar pela voz do opressor. Não deixe se levar pelas facilidades. Não deixe se levar por tudo que tem acontecido de palavras vãs. Mas o Senhor diz que aquele que quer vir após mim, toma sua cruz e siga. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquele que quer vir após mim, ele verdadeiramente sofrerá aflições, diz o Senhor. Mas tenha com ânimo, eu venci o mundo. Então venha vencer com Deus, esteja aí colocando o teu coração no altar do Senhor. Busca o Senhor enquanto pode, enquanto Ele está perto. Amém? Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus esteja operando muito mais na sua vida e na vida de todos os seus. Amém?
Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Que Teu nome, ó Pai, seja exaltado no nosso meio. Que o Teu milagre esteja acontecendo em nós, ó Pai. Transforma, Pai, os Teus filhos e as Tuas filhas. Que nós venhamos, ó Pai, ver, Senhor Deus, o Teu grande amor operando. Que nós venhamos ver, Senhor Deus, a mão poderosa do Senhor fazendo toda a diferença na minha vida e na Tua vida. É tempo de chorar, é tempo de se arrepender. É tempo de nós estarmos olhando o pastor perfeito, a qual nós precisamos, aleluia, estar acompanhando as suas pisadas. Que não venhamos viver nós, mas que o Senhor venha viver em nós, ó Deus. Que nós venhamos andar nas pisadas do Mestre. Nós venhamos ser uma bênção nas Tuas mãos. Então transforma, Pai, a vida dos meus amados ouvintes, transforma a minha vida também. Porque eu sou passível de erros, mas o Senhor, ó Pai, pode fazer toda a diferença na minha vida. O Senhor pode fazer toda a diferença na vida do meu amado irmão, na vida da minha amada irmã. E nós nos entregamos ao Senhor nessa manhã, para que o Senhor venha fazer muito mais do que nós estamos pedindo, muito mais do que nós estamos pensando. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Deus abençoe, fica na paz. Deus esteja te protegendo, guardando. Que tenham todos aí uma excelente quarta-feira. Que seja um tempo assim abençoadíssimo pelo Senhor, glorioso Deus de Israel. Que Deus esteja fazendo infinitamente mais na tua vida e na vida de todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, fica na paz.